Beleza. Vamos aí. Vamos para cá. Beleza. E bora começar. Vamos que vamos. Vamos para cima. Deixa eu só deixar aqui o negocinho mostrado. Boa. Não. Não era isso que eu queria deixar. Não. Vocês não estão vendo minha tela, né? Eu só pus para gravar. Maravilha. Boa. Agora foi. Beleza. Então vamos aí. Ainda não? Vocês estão vendo a minha tela? Ah, tá. Beleza. Tinha dado chabu aqui no tablet. Vamos aí, então. Vamos começar. Vamos começar, então, a conversar um pouquinho da embriologia. Seguinte, cara. A embriologia, pessoas, ela vai ser uma introdução para nós. Então, a gente vai ver a embriologia num nível introdutório para a zoologia. O que acontece? Muitos de vocês podem estar falando, mas tipo, porra, a gente vinha num nível, a gente vinha numa passada tão bacana de vendo de fato os grupos, né, da diversidade biológica. Então nós falamos de bactéria, falamos de protozoário, falamos de alga, falamos de fungo, falamos de planta, e aí agora ao invés de você já começar a falar dos animais, por que você vai dar essa aula de embriologia antes? Por que você vai quebrar esse ritmo dos grupos e colocar essa aula no começo? Por quê, pessoas? Vocês podem ver diversos materiais que fariam esse jogo. Né? Vamos seguir, vamos começar a falar de animal, depois a gente fala de embriologia. Por que eu não curto pessoalmente fazer isso? Quando a gente está estudando os animais, quando a gente está estudando os filos dentro do reino animal, muitas das características que a gente coloca dentro desses animais são características embriológicas. Então eu vou chegar lá em determinado grupo do reino animal e eu vou virar para vocês e falar, ó, esse pessoal aqui, eles são classificados como diblásticos. E você vira e fala, caralho, bicho, mas o que é um organismo diblástico? Eu vou falar para vocês, é um organismo que lá no desenvolvimento embrionário dele forma 2 folhetos. E aí vocês vão ficar me olhando com cara de pomba, tipo, mano, o que é folheto embrionário? Do que você está falando? E tal organismo é triblástico, porque ao invés de formar 2, ele forma 3. E aí vocês vão ficar meio que tipo, tá, mas a gente não sabe ainda o que isso quer dizer, o porquê que isso é uma melhoria, por que isso não é. Outra coisa, a gente vai começar a falar dos grupos e vai chegar a um ponto onde vai ser muito importante uma característica de um pessoal, que é o seguinte, eles vão começar a apresentar celoma. E aí vocês vão virar para mim e perguntar, mas professor, o que é o celoma? Eu vou virar para vocês e falar, cara, o celoma é um buraco que surge no desenvolvimento embrionário onde você aloja o órgão. E de novo vocês vão virar e falar, tá, mas a gente não tem a noção do que isso queira dizer, o que isso implique. Esse animal aqui é da hora, ele é protostômio, esse animal aqui ele é deuterostômio. O que tem de diferença uma da outra? O primeiro orifício que se forma no embrião vai dar origem a um dos nossos 2. E aí, tipo, ok, mas a gente ainda não viu para ter um embasamento e entender o porquê que isso é bacana. Por que isso é importante? O que de fato quer dizer? Então, se eu passasse primeiro a zoologia para vocês, na hora que a gente chegasse nessas características embriológicas, eu meio que ia estar virando e dizendo, gente, confia, né? Confia que isso daqui é importante, mesmo que a gente ainda não entenda o que quer dizer. Então, basicamente, eu ia estar falando, decora aí. Guarda essa informação que vocês vão entender só depois. É melhor a gente perder, entre aspas, uma aula agora para explicar antes. E aí, quando eu chegar no quinidário e eu falar que o quinidário é diblástico, vocês vão lembrar da aula de hoje e vão falar, pô, pode crer. Então, o quinidário, naquele momento do desenvolvimento, ele parou. Quando a gente falar do grupo sequente, e aí já falar que ele é triblástico, vocês vão olhar e falar,
Aquele foi um indivíduo que no desenvolvimento embrionário dele não parou e foi para um estágio seguinte. Vocês vão entender o que falar de protostômio e deuterostômio quer dizer. O que falar dos folhetos embrionários quer dizer. Então, vamos para essa aula aqui, e aí a partir da semana que vem a gente começa a destroçar os bichos. Tá? Destroçar os bichos de fato. Seguinte, o que a embriologia vai compreender? A embriologia, pessoas, ela vai compreender um período. Tá? Ela é o estudo de um período em específico. E por mais que a gente não dê tanto valor assim, por mais que a gente não dê tanta importância, a embriologia foi um campo muito, muito importante. Eu costumo até falar com os meus alunos que assim, a biologia ela vive de saltos. Então, do nada, surge um salto na ciência que faz a gente meio que ter que repensar as coisas. Existiram vários. O avanço, a construção do microscópio foi um baita de um salto. Mas você quer dizer que tem organismos com estruturas físicas, mas eles são muito pequenos a ponto de eu não conseguir enxergar. Você está me zoando? Não. Existe, ó, foi provado. Então, todo um universo microscópio foi descoberto. A gente teve que refazer um monte de estudo para colocar eles dentro da jogada. A genética foi um baita de um salto. A expressão de características. A evolução foi um baita de um salto. A biologia molecular foi um baita de um salto. E a embriologia foi um baita de um salto. Se conseguir compreender o desenvolvimento embrionário de um indivíduo, se você pegar um grupo deles e comparar, quanto mais próximo for o desenvolvimento, mais próximo aqueles indivíduos vão ser. Então, foi importante nesse âmbito que a gente está de classificação biológica, e embriologia é muito importante também para o avanço tecnológico. Tá? A gente já vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Que período que vai compreender a embriologia? Simples. Aqui eu vou estar pegando o período do desenvolvimento que o indivíduo vai passar, desde o momento que ele surgiu através da fecundação, até o momento que esse indivíduo chegou na natureza. Tá? Então, a embriologia vai pegar aquela faixa de tempo, desde o momento do encontro dos gametas até o momento que aquele indivíduo chega na natureza. No nosso caso, seria desde o encontro do espermatozoide com o óvulo até o momento que a gente sai berrando lá no hospital. Tá? Isso é o período que a embriologia vai se preocupar em estudar o que está acontecendo. Por quê? O que de fato vai estar acontecendo ali? O desenvolvimento daquele indivíduo. Literalmente, um ser vivo está sendo criado durante esse período. Ele está sendo montado. E aí a embriologia vai se preocupar com isso. Como que vai se dar essa montagem? O que vai acontecer em determinado período? Por que precisa demorar, por exemplo, 9 meses? O que acontece se a gente pegar, por exemplo, o primeiro mês? O que eu vou estar vendo no primeiro mês? E a partir do terceiro mês? O que eu vou estar vendo? O que vai estar acontecendo ali? Ok? Então, todo esse período a embriologia vai se preocupar em estudar. Nós podemos pegar esse período de desenvolvimento e dividir em duas fases. E aqui é uma coisa legal, uma coisa bacana, que talvez não seja tão importante para a gente a nível do vestibular, mas é muito bacana de saber. Dentro da embriologia, dentro desse período de desenvolvimento, a gente vai ter duas fases. Tá? Uma é a fase embrionária, a outra é a fase fetal. E aí vocês podem virar para mim e falar, mas professor, sempre pensei que essas duas coisas fossem sinônimos, né? Na verdade, fosse a mesma coisa, e não é. A minha fase embrionária, a fase embrionária do meu desenvolvimento, quando eu posso chamar o indivíduo de embrião, vai ser no período onde as coisas desse indivíduo estiverem sendo formadas. Tá? Como assim as coisas desse indivíduo estiverem sendo formadas? Eu vou ser um embrião desde a fecundação dos meus gametas até o momento onde todos os meus tecidos, todos os meus órgãos e todos os meus sistemas terminarem de ser construídos. Então, sempre que um indivíduo tiver no período do desenvolvimento, onde ele estiver sendo formado, onde os seus órgãos, os seus sistemas, os seus tecidos estiverem sendo formados, aquilo é um embrião para a ciência. Mas espera aí, professor, depois que terminou de formar, a gente já não nasce? Não.
Por quê? Não poderia ser desse jeito. Se você terminasse de fazer a formação toda, a formação estrutural daquele ser vivo, e já jogasse ele na natureza, não ia ser uma coisa otimizada, não ia ser uma coisa ótima. Por quê? Cara, você precisa dar um mínimo funcionamento para aquilo. Tá? Você precisa ver se, por exemplo, aqueles sistemas estão funcionando direito, você precisa ver se aqueles órgãos estão funcionando direito. Então, depois do período de formação, ainda na barriga da mãe, começa um período de funcionamento. E aí a gente entra na fase fetal, que são os últimos meses de gestação. Na fase fetal já está tudo bonitinho, já está tudo feito, já está tudo formado. Mas aí o indivíduo, ele, por exemplo, começa a funcionar o sistema respiratório dele, começa a funcionar o tubo digestivo, começa a funcionar as principais funções vitais, para que tudo esteja funcionando bem bacana no momento que tiver o nascimento. Tá? Então a gente tem essa divisão em duas fases. Deixa eu só ver aqui o que o pessoal está mandando. Professor, bebê não respira quando está na barriga e o que pode levar um indivíduo a apresentar má formação. Samuel, o bebê respira. Tá? O bebê, porque respiração por definição é o quê? Troca gasosa. Então, sim, o bebê ele realiza trocas gasosas na barriga da mãe. Tá? Ele vai realizar trocas gasosas, só que por um momento, essas trocas gasosas vão ser igual peixe. Vai ter um ponto do nosso desenvolvimento que a gente tem brânquia aqui no pescoço. Justamente para a nossa respiração poder ser branquial. Literalmente igual a do peixe. Quanto tempo que isso vai durar? Até o meu sistema respiratório ficar formado. Depois que formou o meu sistema respiratório, os meus próprios genes vão lá e fecham essas brânquias que eu tiver aqui. Tá? E aí, esse sistema vai começar a funcionar, mesmo que trivialmente, mas vai começar assim. E o que pode levar o indivíduo a má formação? 100% carga genética. Tá? Carga genética leva a má formação. E também, claro, a mãe pode forçar uma má formação, né? Tanto que quando a mulher fica grávida, ela recebe uma série de instruções de como se portar diante da gravidez, né? Pô, você não pode fumar, a ideia é que não se fume, a ideia é que evite bebida alcoólica, por quê? Tudo isso vai cair no organismo dela e vai acabar sendo partilhado com o bebê, né? E aí, às vezes, uma nicotina, às vezes uma quantidade exagerada de álcool que chegue no bebê possa mudar a expressão gênica dele, tá? Possa levar a expressão gênica a ter uma falhazinha. Beleza? Então, temos aqui esses nossos dois períodos. Então, sempre que vocês ouvirem falar em embrião, saibam que, para a biologia, o embrião é o meu período onde eu ainda estou sendo formado. E sempre que vocês ouvirem falar de feto, saiba que o feto já é o indivíduo 100% formado, com todos os seus tecidos, todos os seus tecidos, órgãos e sistemas, e ele está começando a ganhar um funcionamento dentro da barriga da mãe. Bom, mas vamos começar pelo começo, já diria o outro, né? Fecundação é o primeiro ponto da embriologia e que ainda não é embriologia, tá? Mas é a partir disso que vai começar todo esse meu desenvolvimento. O que é a fecundação para a ciência? Bom, fecundação é simples, é o encontro de gametas. Tá? Então, a fecundação é o gameta masculino encontrar o gameta feminino e os dois se transformarem numa célula que a gente chama de zigoto. Ok? Então, o zigoto é sempre o resultado da fecundação. E a fecundação é sempre o encontro do gameta. Então, o papai foi lá, mamãe foi lá, os dois fizeram, né, coisas. Gameta do papai, espermatozoide do papai, encontrou o óvulo da mamãe. E aí o que acontece? O espermatozoide do papai começou a literalmente comer essa paredezinha externa do óvulo. Quando chegou na membrana plasmática, o espermatozoide do papai jogou o núcleo dele lá. E aí o núcleo do espermatozoide do papai juntou com o núcleo do óvulo da mamãe. E aí no momento que eu tenho a fusão desses dois núcleos, pronto, surge o meu zigoto
surge a minha célula ovo, surgiu você. E aí a sua embriologia vai ser o que acontece desde esse momento aqui até você nascer, tá? Até você sair da barriga da sua mãe. Primeiro ponto, então, formação dessa célula ovo, tá? Encontro dos gametas. Eu vou ter alguns tipos diferentes de célula ovo, tá? Aqui eu também coloquei pra gente um pouquinho mais como curiosidade, mas esse meu zigoto, ele vai sofrer algumas mudanças morfológicas antes de entrar na embriologia propriamente dita. Por quê? Toda célula ovo, ela vai ter duas regiões específicas, tá? Ela vai ter o núcleo da célula ovo, que aí é o quê? O núcleo do espermatozoide mais o núcleo do óvulo que se uniram. E ao redor dessa célula, eu vou ter uma estrutura que chama vitelo. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Tá até colocado aqui, ó, grãos de vitelo. Esses vitelos são estruturas nutritivas, tá? Ou seja, elas vão fornecer energia para essa minha célula ovo. Você vira para mim e fala, professor, por que a célula ovo vai precisar de energia? Porque eu estou falando de uma célula. Essa célula, ela precisa gerar um indivíduo que tem bilhões. Então, depois que o zigoto ou a célula ovo é formado, esse trem aqui vai começar a se dividir de uma maneira desenfreada. E a divisão celular é um processo custoso, a gente viu isso lá no começo do ano. A divisão celular demanda energia pra caramba. Então, a célula ovo, ela cria essas zonas de vitelo para fornecer essa energia para o embrião conseguir fazer todas as divisões que forem necessárias. Tá? E aí eu coloquei aqui, né? Eu posso ter um ovo oligolécito, que é um ovo onde não tem tanto vitelo assim, tá? O vitelo não está em excesso, não está em abundância. Eu posso ter um ovo mesolécito, quando aí eu vou ter uma quantidade de vitelo legal, tá? Uma quantidade de vitelo bem bacana. Eu posso ter um ovo megalécito, que aí vocês percebem, tem muito vitelo, tem vitelo em excesso. E eu posso ter um ovo centrolécito, onde esse meu vitelo não é muito, mas ele está muito concentrado na região central. Tá? Então seria um ovo oligolécito, mas eu peguei todo esse vitelo e fiz um anelzinho ao redor do núcleo. Não precisa, mas cada tipo de animal vai ter um tipo específico de ovo. Tá? Por exemplo, o ovo centrolécito é o ovo dos artrópodes. O ovo megalécito, se eu não me engano, é o ovo dos peixes. O nosso ovo é o ovo oligolécito. Tá? A gente não tem tanto vitelo assim porque não precisa. Beleza? Então tá. Fomos aqui no nosso primeiro ponto. Professor, Então, oi? os tipos de célula ovo é importante a gente lembrar? Não. Não, é Ah, mais tá. curiosidade do que necessidade. Beleza. Então, o nosso primeiro ponto foi: precisava acontecer a fecundação, aconteceu. O espermatozoide trombou o óvulo, formou o meu zigoto ou formou a minha célula ovo. Agora a minha brincadeira vai começar. Onde que isso vai acontecer? Bom, a gente aprende que a reprodução, o homem deposita o espermatozoide no canal vaginal, esse canal vaginal entra no útero, vai na região das trompas. E é nas trompas que ele encontra o óvulo. Beleza. Então, essa fecundação aconteceu na trompa do ovário da mulher. Ok. A próxima etapa é o quê? Esse meu zigoto precisa chegar no útero, porque é no útero que você vai ter o desenvolvimento do filho. Muito bem. Enquanto o meu zigoto está viajando do ovário, da trompa até ele chegar no útero, ele vai passar por um processo que a gente chama de clivagem, que nada mais é do que essas divisões enormes que eu falei para vocês. Tá? Essa célula ela vai começar a se dividir de uma maneira desenfreada. Por quê? Precisa. A célula ovo-zigoto é uma célula só. Hoje em dia a gente tem trilhões. Não, Samuel. Acabou já o reino plant.
Então, o meu período de clivagem vai ser nessa viagem a minha célula começar a fazer divisões. Ela vai começar a sofrer mitose pra caramba. Quando que essa mitose vai parar? Essa mitose vai parar no estágio que a gente chama de mórula. Então, ó, eu tinha aqui essa minha célula ovo. Então, vamos imaginar essa célula aqui. Acabou de acontecer a fecundação, eu tive a formação desse trem aqui. Beleza, ele começou a viajar na direção do útero. Conforme ele começou a viajar na direção do útero, ela sofreu uma mitose. E ó, essa célula que sofreu a mitose, agora vai ser essa estrutura aqui, com duas células. E aí depois o que acontece? Uma mitose de novo, foi para 4. Depois, mitose, 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 até ela chegar no estágio de mórula. Ou seja, até ela ter uma quantidade certa de células lá. Tem gente que fala 16, tem gente que fala 20 e pouquinhos, tá? Mas a etapa de mórula vai ser um estágio onde a minha célula ovo sofreu uma determinada quantidade de divisão celular. Assim que ela chegar no estágio de mórula, o que acontece? Ela está no útero. Então ela vai parar de fazer essas divisões no momento que ela chegar na parede uterina. E aí a mórula vai fazer o quê? Vai grudar naquela parede. Aí que tem uma mensagem. Animais que não fazem penetração. Como que faz para o macho mandar o gameta? Depende muito do animal, cara. Você pega, por exemplo, minhoca. A minhoca ela vai ter aquela região mais gordinha do corpo. Lá vai ser um depósito de ovos. Então, o que acontece? Uma minhoca passa naquela região e literalmente joga o gameta dela lá para baixo. Os organismos aquáticos, eles liberam na água e torcem para dar certo. Os insetos, dentro dos artrópodes, por exemplo, você pega uma aranha. Você pega uma aranha, vai. Aranha de teia. O que acontece com a aranha de teia? O macho, ele ejacula na pata. Então ele coloca os seus espermatozoides na pata, vai em direção à fêmea e introduz a pata na fêmea. Aí os espermatozoides dele entram no organismo da fêmea e ocorre a fecundação como um todo. Mas aí vai muito de animal para animal. Tá? Depende do grupo de animal que eu estou falando. Mas aí uns exemplos, tá? Alguns tipos de como isso pode acontecer. Então, beleza. Passei pelo meu processo de clivagem. Então, aquela minha célula ovo agora é um aglomerado de células que eu chamo de mórula. A mórula foi lá, grudou no útero da mamãe. Beleza. Depois que a mórula grudou no útero da mamãe, ela vai começar a passar por processos de transformação. Até aqui, o que aconteceu foi só divisão celular. Beleza? Só aconteceu divisão celular. Agora eu vou começar a transformar isso daqui. Eu vou pegar essa mórula e ela vai passar por um processo que chama blastulação. Agora eu vou precisar que vocês tenham a imaginação que eu comentei no começo. Ó, opa. Imagina essa mórula aqui como um aglomerado de células. Tá? Então, assim, um monte de células, tudo juntas, uma em cima da outra. Beleza. No momento que ela chega no útero, o que vai acontecer? Vai começar a ter uma entrada muito grande de íons e de água nessa minha estrutura aqui. Então, ó, a água vai começar a penetrar nesse monte de células. No momento que a água começa a penetrar nesse monte de células, o que acontece? Eu vou enchendo o interior com água e aí essas células que estavam amontoadas, elas vão para a periferia. Tá? Então, ó, entrou a água e separou essas células. Essas células que estavam todas grudadas umas nas outras, elas foram o quê? Levadas para a periferia. No momento que elas são levadas para a periferia, eu tenho a formação da minha blasto. Tá? Então, essa minha cavidade que eu tinha aqui dentro era onde as células estavam amontoadas. Agora, ela vai estar cheia de água e aquelas células que estavam grudadas umas nas outras
são as células que vão estar aqui numa zona um pouco mais externa e aqui nessa regiãozinha interna. Beleza? Imaginação. A gente tem que ter imaginação para entender esse negócio. Tá? Então, isso daqui é uma blástula, segundo estágio do meu desenvolvimento. Nos mamíferos, vai receber um nome diferente, que é blastocisto. E aí, pessoas, o que vai acontecer? Essas minhas células, esse meu estágio de blástula, vai ser o estágio anterior da formação do indivíduo como um todo. A partir da blástula, as minhas células elas vão começar a se diferenciar. Então, eu estou falando de um monte, ó, a minha mórula, ela era composta por, vamos lá, 20 células. Beleza. A minha mórula tinha 20 células aqui no meio. Essas 20 células estão dispostas desse jeito e, bicho, a partir dessas 20 células, eu vou ter que conseguir formar todos os tipos de célula que um indivíduo precisa. Calma aí, professor. Uma célula que tem a capacidade de formar todos os tipos de célula é a minha célula-tronco. Tá? Então, a célula-tronco, que hoje em dia está no hype pra caramba, todo mundo está tentando fazer pesquisa porque ela tem uma capacidade de cura de várias doenças, ela é obtida nesse momento. Tanto que nem é células-tronco que a gente fala, é célula-tronco embrionária, porque elas são pegas nesse estágio do desenvolvimento embrionário da pessoa. Tá? Porque aqui eu vou ter um conjuntozinho de células com capacidade de virar qualquer célula do corpo. Ok? Então, no estágio de blástula, eu tenho a presença das células-tronco. Somente essas células aqui vão ser responsáveis por hoje eu ter a quantidade de células da pele que eu tenho, eu ter a quantidade de células do fígado que eu tenho, eu ter a quantidade de neurônios que eu tenho, eu ter a quantidade de células respiratórias. Essas 20 células vão ser responsáveis por eu ter essa infinidade que eu tenho hoje. Tá? Graças ao potencial que elas têm de se diferenciar em qualquer coisa. Qual que é o grande ponto da pesquisa hoje em dia? A gente tem que conseguir essa célula. Só que para você conseguir essa célula, você tem que pegar no embrião, literalmente. Isso não é uma coisa fácil de se fazer, muito pelo contrário. Como que você vai fazer isso? Vou ter que tirar uma vida, né? Então, você tem uma metodologia de fato eficiente? Você vira para mim e fala, professor, assim, vamos imaginar que nós estamos falando de um desenvolvimento embrionário normal. Tá? Então, peraí, você tem isso daqui, essas células, elas vão estar dentro do organismo da mãe, coladas em algum ponto do útero daquela mulher, daquela menina. Como que você vai fazer para tirar esse trem de lá? Qual vai ser a sua metodologia? Que mecanismo que você vai utilizar para conseguir ir no útero daquela pessoa e pegar exatamente esse tipo de célula, sem prejudicar nem a mulher, nem essa estrutura aqui que está se desenvolvendo? É muito difícil. E aí tem o pessoal que fala, vamos fazer in vitro. Né? Você faz lá uma fecundação in vitro, que isso é super normal, a fecundação in vitro acontece faz muito tempo, e aí, quando você chegar nesse momento, você vai lá e retira a célula-tronco. Tá, mas e o resto do desenvolvimento? Você vai simplesmente descartar depois? Tem todo um tabu ainda para ser pensado em cima desse ponto. Mas o bacana para nós aqui é justamente entender que nesse processo eu tenho as minhas células-tronco. Tá? Porque a partir desse número bem limitado de células, vai nascer um indivíduo com bilhões, trilhões. Tá? Porque esse pessoal aqui é foda. Essas célulazinhas aqui, elas são muito zicas. Elas conseguem se transformar em literalmente qualquer tipo celular. Boa. Vai parar no estágio de blástula? Não vai parar no estágio de blástula. Depois que a minha célula ganhou essa conformação, vão acontecer alguns processos, tá? Quais processos são esses? Tá vendo essa minha parte de baixo aqui?
essa minha parte que não tem o buraquinho, tá? Você tem aqui uma cavidade com água e aqui você tem um monte de células. Ok. Depois que a minha blástula, depois que o meu blastocisto, ele foi formado e tiver estável, essa parte de baixo, ela vai começar a ser empurrada para cima. Aqui não compensa a gente entender o porquê. Tá? O porquê vai ser mecanismo gênico, vai ser um monte de coisa que para nós não vem ao caso. Mas ela vai começar a sofrer uma pressão interna e ela vai passar por um processo de invaginação. O que é invaginação? É você criar uma entrada aqui. Então, ó, imagina que eu tinha a minha blástula aqui, tá? Então a minha blástula é a minha mão. O que acontece? A parte de baixo aqui, essa parte dos meus dedos, do meu dedão, elas vão começar a ser empurradas para cima, ó. Quando elas começam a ser empurradas para cima, o que está acontecendo? Eu estou abrindo um caminho dentro da célula. Isso é uma invaginação. Depois que passa por essa invaginação, ela vira a gástrula. Então, ó, eu peguei essa célula, essa parte de baixo, o que aconteceu? Ela foi indo para cima até formar isso daqui. Agora eu entro num processo que chama gastrulação. Se vocês já estão um pouco mais ligados, vocês vão falar, cacete, quando eu tô meio mal do estômago, eu vou no gastro. Então, vai ter alguma coisa a ver? Vai ter alguma coisinha a ver. Muito bom. Então tá, o meu blastocisto começou... Como chama o processo dela sendo empurrada para cima? Então, o processo chama gastrulação. Ela vai ser empurrada por pressão mesmo. Ah, não, peraí. Eu acho que você perguntou... Ah, tá. O processo chama invaginação. Tá? A invaginação, aqui é o primeiro. Invaginação do blastocisto. Então, beleza. Passou por essa invaginação, essa parte de baixo foi levada para cima e aí eu vou ter um estágio mais ou menos assim. Na hora que eu tiver um estágio mais ou menos assim, eu consegui criar duas regiões diferentes. Ó, se a gente voltar aqui para a blástula, tá tudo mais ou menos que igual, não é? Sim. No momento que você faz essa invaginação, você agora vai ter uma parte da estrutura em contato com esse meio de fora e a outra parte vai estar em contato somente com esse meio de dentro. Essa divisão faz com que surjam duas camadas específicas. Essas camadas a gente vai chamar de folheto embrionário. Então, olha só. A parte da gástrula que fica em contato com a região externa, eu vou chamar de ectoderme. Tá? Então, a camada externa de células vai ser a ectoderme. As células que estão na minha porção de dentro, na minha porção interna, eu vou chamar de endoderme. Ok? Esses dois folhetos, eles vão ser importantes lá no final. A gente vai ver que vai ser através desses folhetos embrionários que os órgãos vão vir a surgir. Beleza? Então, eles começam a aparecer aqui. Depois da invaginação do meu blastocisto, a camada de célula que ficar em contato com o meio externo vai ser o meu folheto ectoderme. A camada que ficar em contato com o meu folheto interno vai ser a minha endoderme. Muito bom. Só isso que acontece, professor? Não. Eu vou ter a formação da primeira cavidade do corpo, que é justamente o quê? O espacinho que ficou sobrando aqui, né? Esse espacinho aqui de baixo, porque no momento que a minha célula estava assim e eu comecei a empurrar ela para dentro, eu fui formando um espaço. O espaço entre as duas pontas dos meus dedões. Isso a gente vai chamar de blastóporo. Tá? Então, o blastóporo vai ser o espaço que ficar como resultado do processo de invaginação. Aqui é a primeira cavidade que a gente apresenta. Quantas cavidades a gente tem no corpo? Duas que são principais, tá? Óbvio, tem narina, tem um monte de coisa.
Mas as duas principais cavidades, a boca e o ânus, são as cavidades do meu sistema digestório. Então, peraí. O blastóporo vai ser uma das duas. Tá? O meu blastóporo, ele pode ser a boca ou ele pode ser o ânus. Se eu estiver falando de um animal onde, a partir do blastóporo, eu originar a boca, eu vou classificar esse animal como protostômio. Beleza? Então, o animal protostômio vai ser todo animal que, no momento da gástrula, o blastóporo dele origina a boca. E a próxima cavidade que aparecer origina o ânus. Agora, se eu estiver falando de um animal que do blastóporo é originado o ânus primeiro e a boca depois, esse animal vai ser classificado como deuterostômio. Ok? Só a título de curiosidade, a gente vai ver isso depois, nós somos deuterostômios. Então, no nosso desenvolvimento embrionário, o nosso blastóporo vai originar o nosso ânus. A boca é a segunda cavidade que vai aparecer. Muito bom. Então, para a gente matar esse desenho, a gente já entendeu os folhetos, nós entendemos aqui o blastóporo e falta a gente entender esse espaço aqui dentro. Né? Faltou a gente entender essa cavidade que acabou de aparecer. Essa cavidade, mas primeiro não tem como depois repelir. Então, velho. Então, isso é um negócio que eu vou ser muito sincero para vocês, que sempre me deixou muito puto. Essa questão de protostômio e deuterostômio. Porque a ciência trata os deuterostômios como mais evoluídos, pelo único e simples fato do homem ser deuterostômio. Não tem diferença nenhuma. Tá? Não tem diferença nenhuma, cara. Porque eu tô falando de horas. Horas não, vai. Horas eu também tô sendo muito ousado. Eu tô falando de uma diferença de dias. Então, assim, se o seu blastóporo originar o ânus, daqui 2 dias a sua boca vai ser formada também. Não vai atrapalhar em nada. Mas não, o nosso ânus origina primeiro, então os animais que originam o ânus também, eles vão ser mais evoluídos. Balela. Tá? A gente trata isso como algo importante, mas não é tanto assim. Bom, e aí vai faltar essa cavidade aqui de dentro. Né? Entendemos o espacinho, entendemos o folheto, agora vai ficar faltando esse buraco aqui no meio. Esse buraco que a minha invaginação abriu, nós vamos chamar de arquêntero. O que seria o arquêntero? O arquêntero vai ser o nosso intestino primitivo. Ou seja, é o começo do nosso sistema digestivo, galera. O meu sistema digestivo começa a aparecer aqui. Não os órgãos, nem nada, mas o meu tubo digestivo. Na fase de gastrulação. Então, quando a gente está mal do estômago, quando a gente está mal do intestino, a gente vai no gastro. A fase de gastrulação vai terminar com o surgimento do meu arquêntero. Desse arquêntero, dessa cavidade, vai desenvolver o quê? Todo o meu tubo digestivo. Beleza? Muito bom. Então, formados os folhetos, formado o blastóporo e formado o meu arquêntero, a invaginação, ela não vai parar por aí. Ok? Então, o que a gente tem que imaginar? A gente tem que imaginar que, ó, a minha bolinha que estava aqui, ela começou a sofrer o processo de invaginação, começou a sofrer, e ela só vai parar quando ela atingir a outra extremidade. Então, ó, aqui tá quase, não tá? Tá. Essa invaginação, ela vai continuar até ela abrir um outro buraco, até ela abrir uma outra cavidade. Então, a minha gastrulação vai ter uma segunda etapa, que é quando isso daqui acontece. Tá? É quando a invaginação ela vai até o final, ela vai até a outra extremidade. Então, ó, eu vou ter aqui aquela primeira etapa, que é a etapa da foto anterior. A invaginação continuou até que fez o quê? Eu abri a outra cavidade necessária. Se a primeira foi o ânus, a segunda vai ser a boca.
Se a primeira foi a boca, a segunda vai ser o ânus. O que nós vamos ter de importante aqui? Beleza. Quando o desenvolvimento embrionário termina de fazer a invaginação, eu posso ter a formação da minha terceira camada de células, tá? Ou seja, do meu terceiro folheto embrionário, que agora a gente vai chamar de mesoderme. Olha só, eu tinha o quê? Eu tinha a ectoderme mais externa e eu tinha a endoderme mais interna. O terceiro folheto que surgiu, que é a mesoderme, vai ser a minha camada de células do meio. Tá? Veja, ó, eu tenho a minha ectoderme aqui na região externa. Eu vou ter essas minhas células que estão mais em rosinha, formando a minha mesoderme. E eu vou ter as minhas células agora aqui em azul, mais internamente, formando a minha endoderme. Agora eu tenho os 3 folhetos embrionários. Eu posso fazer uma nova classificação. Alguns animais, eles não vão formar o terceiro folheto. Então, o estágio de gástrula deles termina aqui. Se o estágio de gástrula terminar nesse ponto, o indivíduo não forma o terceiro folheto embrionário e ele vai ficar só com 2. Um bicho que tem 2 folhetos embrionários a gente chama de diblástico. Enquanto que os animais que continuam a invaginação e formam o terceiro folheto, a gente chama de triblásticos. Nós somos triblásticos. Agora, você pega, por exemplo, os quinidários, eles não formam o terceiro folheto. Eles terminam a sua fase de gastrulação com 2 só. Pergunto para vocês, essa porra aqui não parece uma água-viva? Parece, né? Então a água-viva vai parar o seu desenvolvimento na parte de gastrulação nisso daqui. Professor, as células vão se alimentando. Calma aí que mudou aqui. Nossa, gente, esse Meet novo pro celular e pro tablet ficou muito ruim. Professor, as células vão se alimentando e realizando a química orgânica pela mãe? Sim. A partir do momento que você teve o embrião, o zigoto, grudando no útero da mãe, você tem a formação da placenta. Então, a mãe começa a secretar a parte dela da placenta, o feto começa a secretar a parte dele da placenta, forma a placenta e aí você já vai ter começar a ter uma comunicação. Tá? Você vai começar a ter uma comunicação porque tudo isso daqui demanda energia. Então, sim, a mãe já começa a contribuir um pouquinho. Ok? Então, ó, a minha invaginação continua até o finalzinho, formou a outra cavidade e diferenciou nos 3 folhetos. Professor, suave, de boa. Um último ponto que a gente precisa entender da gastrulação é, ó, vocês estão vendo que aqui em rosa, num rosa mais escuro, você tem um espaço. Tá bem aqui onde o mouse está indo. Você tem a camadinha azul, você tem uma camada rosa clara, e entre essa primeira camada rosa clara e a segunda camada rosa clara, você tem um vão, num rosa um pouquinho mais, um tom um pouquinho mais forte. Beleza. O que chama isso, professor? Isso chama celoma. Isso é literalmente um buraco. Isso é uma cavidade. É a nossa cavidade interna que vai servir para quê? Para os órgãos serem depositados. Pô, é óbvio que a gente precisa de lugar para os órgãos. Onde que eu colocaria os meus 2 pulmões? Onde que eu colocaria meu coração? Onde que eu colocaria meus 2 intestinos? Onde que eu colocaria meu fígado, meu pâncreas, meu braço? Tá, professor, tá tudo aqui na minha região da barriga, não tá? Sim. Esse é o seu celoma. Esse espaço que você tem aqui na sua região torácica e abdominal, ele vem do seu celoma que apareceu aí. Tá? Então, o celoma é a cavidade onde os órgãos vão começar a ser alojados. Coloquei para vocês aqui uma informação. O celoma não é obrigatório. Então, quando a gente estiver estudando a zoologia,
nós vamos ver 3 tipos de animais. Nós vamos ter os animais acelomados. Então, acelomados é o pessoal que não tem celoma, ou seja, não forma esse buraco. Se não forma esse buraco, muito provavelmente não forma o terceiro folheto também. Então já fica a dica aqui. Nós vamos ter os animais que formam um celoma falso, que são pseudocelomados. Aqui, ao invés de ser uma cavidade, vai ser um espaço preenchido com uma gelatina. E nós vamos ter os indivíduos celomados, que aí formam o celoma completo. Forma a cavidade oca para você colocar os órgãos ali dentro. Nós, no caso, somos celomados. Tranquilo? Muito bom. Então, feito tudo isso, feita a etapa da gastrulação, montado o nosso tubo digestivo primordial, o meu desenvolvimento precisa continuar. O mais importante, deixa eu falar até isso baixo, o mais importante já foi formado. A gente acha, dá muito valor para a questão de sistema nervoso, respiratório, caralho, não. O sistema mais primordialmente importante para qualquer ser vivo é o sistema digestivo, porque é como ele vai obter energia do meio. Óbvio que isso tinha que ser a primeira coisa a aparecer. Então, beleza. Depois que apareceu o tubo digestivo, a gente vai para o resto. Quando tudo isso está formado, encerra-se a etapa de gastrulação e nós vamos para a etapa de neurulação. Nós vamos, então, para a fase de neurula. Que é o quê? Formou o tubo digestivo? Beleza. Agora a gente vai se preocupar com o quê? Tá? O sistema nervoso. Então, a neurulação vai ser a transformação daquela gástrula, formando um padrão de célula que a gente chama de neurula. Vamos lá, que eu também preciso da imaginação de vocês. Daqui a pouco eu vou colocar os vídeos e eu acho que com os vídeos as coisas vão ficar um pouquinho mais claras. Mas, ó, imagina que eu peguei aqui essa gástrula que o mouse está em cima, tá? Esse meu esquema que o mouse está aqui em cima, e eu fiz o quê? Puxei em cima, puxei embaixo. Eu estiquei a minha gástrula. Ou seja, eu comecei a aumentar o tamanho. Na hora que eu comecei a aumentar o tamanho, ela deixou de ser gástrula, passou a ser neurula. Se eu pegar essa minha célula que eu estiquei e passar a faca no meio e olhar o que tem lá dentro, eu vou encontrar esses trem tudo aqui. Eu vou encontrar essa configuração. Já completamente diferente, porque passou um tempo, né? Já teve um período de tempo entre um evento e outro. Então, aquele interior que antes era isso daqui, agora se tornou isso daqui. Percebam, ainda vou ter a minha camada mais externa, ainda vou ter a minha ectoderme, vou ter a minha endoderme aqui revestindo o meu tubo digestivo, e eu vou ter a mesoderme aqui no meio que está em azul. Tá? Então os meus 3 folhetos continuam lá suavão, cara. Muito bom. Na neurulação, eu vou ter a formação do tubo neural. Então, o que vai acontecer? A minha ectoderme, ela vai começar a sofrer uma pressão para baixo. Ela vai começar a ser empurrada um pouquinho para baixo, até que ela forme esse primeiro tubinho aqui. Depois que ela formou esse tubinho, ele vai servir como base para o desenvolvimento do meu sistema nervoso central. Pô, o sistema nervoso central, ele nada mais é do que o meu encéfalo, e depois do encéfalo ele tem o quê? Um tubo, que é a minha coluna, né? Que é a minha medula. Então, esse tubo nervoso provém do tubo neural que surgiu nessa minha etapa de neurulação. Tá? A partir desse tubo neural, todas as células e todo o sistema nervoso vai ser desenvolvido. Tá? Então, tudo vai partir desse meu tubo neural. Embaixo do tubo neural, eu posso ter a formação de uma estrutura que chama notocorda. Isso daqui, caso vocês estejam anotando, claro, eu vou mandar esses slides para vocês depois,
A notocorda, ela só vai aparecer num grupo de animais que chama cordados. Nós, tá? No caso, a gente aparece. Para que a notocorda serve? É a estrutura de sustentação de todo esse embrião. É onde todo o desenvolvimento vai usar como sustento. Ou seja, a notocorda vai ser o que vai virar a minha coluna vertebral. A principal estrutura de sustentação nossa é a nossa coluna. A coluna vem a partir da notocorda. Tá? E a notocorda surge na minha etapa de neurona. Tá bom? Então, formei o meu tubo neural, formei a minha notocorda, e aí, acabou. O meu tubo digestivo, agora ele está aqui numa região mais central, mas ele já tinha sido formado lá atrás, então não tem mudança nenhuma no tubo digestivo. Eu vou ter o meu tubo nervoso, eu vou ter o tubo da minha coluna e eu vou ter espaço. Isso é muito importante, galera. Eu vou ter espaço. Que espaço é esse? O celoma que está aqui. Beleza? Nesse espaço aqui é onde vão ser colocados os meus órgãos. Eu tenho o meu sistema nervoso aqui, eu tenho a minha coluna aqui, eu tenho o meu tubo digestivo aqui. Todos os órgãos, eles vão sendo alojados no meu celoma. Beleza? Bom, a neurulação, ela é a etapa mais importante. Tá? Etapa que acaba ganhando um pouquinho mais de destaque. A gente pegar uns exercícios de vestibular, tá muito raro hoje em dia você ter uma pergunta de embriologia. Tá? De fato, é muito raro. A não ser que você vá fazer um vestibular de uma faculdade de medicina, então você vai pegar FAMEMA é muito raro, mas você pega tipo a FAMECA, que é a Faculdade de Medicina de Catanduva, você pega a FAMERP, que é de Rio Preto. Ali pode ser que apareça um exercício de embriologia, sim. Mas nos vestibulares tradicionais, uma Unesp, uma FUVEST, uma Unicamp, a frequência é muito baixa. Tá? E geralmente quando cai é a questão da neurulação. Ele vai te dar um exemplo, uma imagem disso e vai falar, ó, o que é o número 1. E aí você vai lá, o número 1 é o tubo neural. Ah, o que é o número 3? Você vai ver lá o número 3 é o celoma. E aí ele vai pedir para você nomear as estruturas, mas é bem raro mesmo. Disso daqui, a gente marca que acabou os eventos de pré-formação. O que era importante eu ter numa pré-formação? Eu precisava ter a pré-formação do meu tubo digestivo, eu precisava ter a pré-formação do meu tubo nervoso. Depois que a neurula foi completamente formada e está estabelecida, aí, olha que bacana, esse indivíduo entra no processo de organogênese. Percebam, eu não falei de órgão nenhum. Até o presente momento, eu não citei um órgão para vocês. Tudo a gente está falando de cavidades e tubos. Depois que todos os espaços estão formados, os órgãos vão começar a ser inseridos na jogada. Então, os genes responsáveis pela formação e diferenciação das células dos órgãos específicos vão começar a agir. Como que eu vou ter a formação dos órgãos? A formação dos órgãos, ela vai ser feita pelos folhetos embrionários. Então, aqueles folhetos embrionários que a gente formou aqui na gastrulação, a mesoderme, a endoderme e a ectoderme, elas vão formar os órgãos daquele indivíduo. Vamos ver um negócio aqui só antes, para ver como que vocês conseguem deduzir essa questão da organogênese. Gente, ó, chegou nesse momento da neurulação, isso daqui é o indivíduo, beleza? Isso daqui é o indivíduo. A ectoderme não é a camada que está mais externa, beleza? A ectoderme é a camada que está mais externa. Então, a tendência, pessoas, é que ela seja responsável por formar as estruturas mais externas do corpo. A endoderme não é a camada mais interna do corpo, da gastrulação e da neurulação? Sim,
Ó, a endoderme está aqui ao redor do meu tubo digestivo. Então ela está muito interna. Que órgãos ela vai ser responsável por formar? Os meus órgãos viscerais. Tá? Os meus órgãos, por via de regras, mais internos do corpo. E a mesoderme vai formar o pessoal que está no meio. Como assim? Desse jeito, ó. Eu vou ter, então, a ectoderme formando a epiderme, ou seja, ó, camada de cima da pele. O meu sistema nervoso, tá? Então, o meu cérebro, tronco encefálico e medula. E as mucosas da boca, tá? Então, a mucosa da boca, a mucosa do nariz, a mucosa anal. Maravilha. Então, a parte externa formou as coisas externas do corpo. A mesoderme, que é o pessoal que está no meio. Depois que você passa da sua pele, o que vem? Vem o músculo. Depois que você passa do músculo, vem o quê? Vem o osso. Então, ó, tudo isso que vai estar entre a minha pele, você pega aqui a região do peito, você puxa aqui a pele do peito, beleza. Ectoderme. Se você retirar a pele do peito, você vai ter o quê? Você vai ter o músculo do peitoral. Músculo, mesoderme, porque é uma estrutura intermediária. Não é a estrutura mais externa, nem é a estrutura mais profunda. Então, se é intermediária, vem da mesoderme. Passando do músculo, tem o quê? O osso. Tá? O osso aqui da minha caixa torácica. Beleza. Passando do osso que eu vou chegar no meu pulmão. Então, ó, eu estou falando de músculos e ossos como estruturas intermediárias. Sendo intermediárias, elas vêm da minha mesoderme. E de brinde, a mesoderme tem os rins também. O coração é formado da mesoderme. Tá? Porque o coração é um músculo. Né? O coração é um músculo estriado cardíaco. Vem daqui também. E aí a endoderme vai formar 3 dos meus sistemas principais. Meu tubo digestório, o meu tubo respiratório e o meu ducto urinário. Ok? Então, sistema sanguíneo também? Sim. É que, na verdade, o sistema sanguíneo ele vai pegando partes de diversas outras coisas. Você tem, por exemplo, células do sangue que são formadas nos ossos, né, na matriz dos ossos. Então, o sistema... na verdade, não é sistema sanguíneo, é um tecido. Mas pode dizer, o sangue ele vem de diversas partes. O sangue em si ele não é formado de um folheto. Ele é resultado da ação de alguns desses órgãos. Fomos. Então, muito bem. A ideia era essa. Agora eu vou pegar aqui os videozinhos para nós. São 3 videozinhos que são bacanas. A gente vê aqui. Então, esse daqui vai ser o desenvolvimento do blastocisto. Por aqui. Vou mostrar para vocês. Veja, antes de mais nada, já parando o vídeo no começo, maravilhoso. Aqui, essa minha célula está no estágio de mórula. Beleza? Então, ó, é um monte de célula uma em cima da outra. Então, está no estágio de mórula aí. Vamos lá. Ó, tá dividindo, tá formando a mórula. Tá formando a mórula, cada vez mais as células estão se aglomerando ali. Mitose acontecendo loucamente. Então, ainda está passando pelo processo de clivagem. E aí, ó, tá chegando um ponto onde tem o maior número de células, que aí ele coloca para nós que chegou no final da mórula. E olha o que vai acontecer daqui a pouquinho. Tá começando a formar o blastocisto. Ó,
aquelas células que antes estavam todas juntas, tudo amontoada, uma em cima da outra, uma jogada em cima da outra, ó, elas estão sendo separadas, elas estão indo para a periferia da célula. E aí, no momento que elas vão para a periferia da célula, eu tenho a expansão do blastocisto. Beleza? Aqui eu vou ter aquela cavidade do blastocisto cheia de água e as células elas vão ficar aqui no meu estágio ao redor, tá? Na zona periférica desse trem todo. Tá? E aí, né, o blastocisto ele aumenta de tamanho também, mas eu acho que não vai ter mais aqui no vídeo. Vamos ver. Não, tá só repetindo. E aí, olha que bacana, o blastocisto ele aumenta tanto que ele quebra a casinha onde eles estavam fazendo a incubação. Louco! Para dar um pouco de movimentação naquilo que estava estático, né? Na hora que a gente viu lá no slide acontecendo, era tudo estático. Agora vocês viram como que é de fato. Vamos ver o outro. Eu tenho aqui, por exemplo, um outro estágio de gastrulação. Vamos só ver se esse vai um pouquinho mais. Aqui já é a gástrula formada, né? Perdão, a blástula formada. E olha o que começou a acontecer na blástula. O que eu falei para vocês? Começa uma pressão na região de baixo, né? Começa a ter uma força na região de baixo que vai começar a empurrar e fazer a invaginação. Olha só. Bem nesse momento, está começando a parte de baixo a ir para cima. Então, aquela força está começando a acontecer. Está começando a acontecer e está empurrando tudo para cima também. Para a região de cima. Vamos parar aqui e ver, ó. Tá vendo esse espacinho que abriu entre um lado e outro? Esse é o blastóporo. Essa é a nossa primeira cavidade. E no nosso caso vai originar o quê? O ânus. No momento que essa gástrula chegar lá em cima, a outra cavidade vai ser a boca. E ó, aqui eu já vou ter a bolinha que vai ser o arquíntero, né? Que vai ser o nosso intestinozinho primitivo. E aí, nós temos o último dos vídeos, que agora seria uma gastrulação e a neurulação. Aqui esse vídeo vai ser mais interessante e um pouco mais difícil ao mesmo tempo. Ó, porque ele vai tratar da estrutura 3D. Então, ó, seguinte, eu tenho aqui o começo de tudo, que já vai ser no estágio de blástula. O que aconteceu aqui? Eu até fiquei em silêncio. O que aconteceu nesse nosso primeiro ponto? O que está acontecendo aqui, gente, é a gastrulação. Só que é a gastrulação daquela estrutura 3D. Antes a gente estava vendo como se tipo, fosse acontecendo aqui do lado. Agora a gente está vendo acontecendo na estrutura como um todo. Então, ó, a célula estava normal. E o que foi acontecendo? Você foi começando a ter a gastrulação empurrando o quê? Empurrando essa parte para dentro. Tá? Então, o que aconteceu? A força aconteceu na célula para dentro dela. Tá? E aí a gente tem a formação aqui da primeira cavidade, e aí a gastrulação está se dando, no caso, daqui para cá. Né? Bom, ok. Nesse ponto, acabou a gastrulação. Então, se você pegar essa célula e virar, muito provavelmente aqui na parte dela, você vai ter o outro buraquinho. Tá? Você vai ter o final da gastrulação. E aí, lembra que eu falei que depois que a gastrulação terminou, é como se eu pegasse e desse uma expandida, tipo, se eu puxasse a célula nos dois pontos. Olha só, é o que vai acontecer aqui, ó.
Ó, parece que ela está sendo esticada. Parece que ela está sendo esticadinha. Aqui é a neurulação. Tá? Então, ó, vamos pegar aqui de novo. Bom, então, ó, foi esticada, foi esticada, foi esticada, começou a neurulação. Na hora que começou a neurulação, eu quero que vocês percebam uma outra coisa. Parece que vai ter alguma coisa amassando essa célula aqui em cima, ó. Veja, parece que tem alguma coisa amassando e gerou um tubinho, né? Parece que gerou isso daqui, não é? Isso é o meu tubo neural. Isso é o tubo neural aparecendo. Então, ó, essa minha parte de cima, ela foi meio que amassada para dentro e aí formou o tubo neural. Beleza? Então vai ter aqui a formação do tubo neural e aí o resto do desenvolvimento da neurulação. Lá dentro está sendo formado notocorda, lá dentro está sendo formado celoma, lá dentro está sendo formado um monte de coisa. Bacana demais, né? É muito legal a gente ver isso para sair um pouco daquela coisa de teoria, né? Daquela coisa muito estática e ver acontecendo. Isso é bonito demais, cara. Você vê o desenvolvimento total. Vejam, o tubo neural vai também de uma ponta a outra, isso é importante, né? E aí você vai ter um dobramento que é natural também, né? Mas todos eles passam por esse dobramento. Será que esse daqui do sapo vai mostrar tudo? Ó, esse daqui tem potencial. Ó, clivagem. Tá acontecendo a clivagem aqui, né? Eu tô dividindo loucamente essa minha sala. Calma aí que eu acho que alguém mandou uma mensagem no chat. Qual que é o papel fundamental do sangue? Transportar nutriente. Então, ó, tava segmentando, chegou no último estágio, isso daqui é a mórula, tá? Mórula. Daqui é o meu estágio de mórula. Boa. Vamos lá, tá dividindo. Agora vai fazer o quê? Vou ter a formação da blástula. Então, as células responsáveis por formar a mórula. Ah, não. Aí ele já vai direto para a gastrulação. Calma aí. Aqui. Calma aí, deixa eu... Bem nesse ponto. Aqui embaixo é a blastocele. Então, isso daqui é o estágio de blástula dele. A cavidadezinha vai estar aqui embaixo. E aí a parte que vai sofrer a invaginação seria toda essa parte aqui de cima. Tá? Aí, no caso, a invaginação de cima para baixo. Aqui, gastrulação também, ó, tá sendo empurrado para dentro e formando a cavidade. Depois da gastrulação, tá esticando o negocinho, você vê, tá, a célula tá ganhando uma dimensãozinha. E ó o tubo neural aparecendo aqui de novo. Tubo neural aparecendo aqui mais uma vez. Aí aqui dentro vai ter celoma, vai ter notocorda, vai ter tudo. E aí já é o embrião do sapinho que vai começar a se desenvolver. Tá? Vai começar a organogênese, vai começar a formação de todos os órgãos aí do bichinho. Putz, é bonito demais, velho. Arrepia até. Muito bacana. Embriologia é uma parada muito massa. Se vocês quiserem, eu também posso mandar os vídeos para vocês, tá? O link desses vídeos aqui que a gente assistiu. Beleza? Beleza, beleza? Então, fomos.
já estamos aptos a gente começar a estudar os bichinhos a partir da aula que vem. Então, nós vamos ser bombardeados, queridos, com informações a respeito dessa embriologia toda que a gente acabou de ver. Então, tal grupo de animal é diblástico. Agora a gente sabe o que vai ser diblástico. Quando eu falar que os quinidários são diblásticos, vai vir na cabeça de vocês o quê? Peraí, então a gástrula dele não terminou. A gástrula dele ficou só com a endodérmica, ectodérmica. Tal animal é triblástico. Então, peraí, ele terminou a gastrulação, foi para a neurulação, fez tudo o que ele tinha que fazer. Tal animal é celomado. Então, peraí, ele vai ter aquela cavidade para guardar os órgãos. Tal animal é acelomado. Então, peraí, ele não vai ter espaço lá dentro. Se ele não tem espaço lá dentro, é muito provável que ele não tenha órgão também. Tal animal é protostômio, tal animal é deuterostômio. Então, também agora essas coisas já vêm na nossa cabeça. Beleza? Então, semana que vem a gente começa a mandar pau na máquina, tá bom? Boa semana para vocês. Um beijo a todos. Bom resto de semana, bom final de semana. E a gente se vê na terça-feira que vem, tá bom? Boa noite a todos. Até mais. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, boa noite. Obrigado vocês, gente. É nóis. Pietro.